Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos sobre cultivo de plantas em vaso. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no like, dê o seu joinha, tá? Inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que ajuda muito esse canal. Hoje vamos falar do substrato, confecção de substrato, turfa mais a vermiculita. Isso é possível? Vale a pena? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo foi solicitado por algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, tá? Solicitando vários tipos de misturas, então eu decidi fazer esse vídeo justamente para passar algumas informações, tá? Sobre essa mistura, tá certo? Fique até o finalzinho do vídeo porque tem informações muito importantes, tá, nesse vídeo. Me enviem as suas dúvidas, as suas sugestões. Isso é muito importante para o canal, tá certo? Vocês que estão chegando agora no canal, eu tenho um playlist, tá, que fala somente de substratos, item por item, materiais individuais, tá? Então vocês deveriam assistir esses vídeos também. Eu vou deixar aqui em cima, tá? Vocês cliquem e, se puder, assistam, porque é muito importante para o entendimento desse vídeo também. Antes de mais nada, a gente vai ter que fazer uma revisão, né? O que seria o material básico e o material complementar de um substrato, tá certo? Esses itens eu já comentei nos vídeos anteriores, tá? Mas vamos falar rapidamente sobre esses itens. O material básico normalmente é aquele material que você consegue encontrar em grande quantidade na sua localidade, tá certo? Então é aquele material que vai compor a maior porcentagem do seu substrato. E o material complementar é aquela que na verdade vai agregar ao material básico, tá? Para finalizar praticamente o corpo do substrato. Pode ser um material vindo de outra região, tá? Até do exterior, como a gente vai comentar aqui, tá certo? Mas ela vem para agregar e para melhorar normalmente algum aspecto, tá, negativo do material básico, tá certo? Então esse seria mais ou menos um entendimento do que seria material básico e o material complementar. Vamos comentar, aliás, vamos relembrar um pouquinho desses materiais que a gente vai comentar aqui, tá certo? A turfa e a vermiculita. A turfa que eu estou dizendo aqui é a turfa de esfagno. Esse é um material importado, tá certo, de vários países. Se eu não me engano, ela está sendo importado da Europa Oriental, ok? Então é um material muito rico, muito interessante, né? E na verdade é toda importada. Esse é o grande, talvez o grande problema. Então vamos descrever rapidamente a turfa de esfagno, tá? Que eu já comentei aqui, acho que tem um vídeo somente sobre a turfa de esfagno, tá certo? Se vocês puderem dar uma olhadinha, seria muito interessante. Mas vamos lá. A turfa de esfagno, tá certo? Ela tem uma alta capacidade de retenção de água. Ela é uma das que mais retém água, tá?
talvez após a vermiculita, tá certo? Que a gente já vai comentar aqui. Ela também tem alta porosidade, muito interessante. O pH dela é um pouco mais ácido, mas bem adequado para cultivo de plantas. A salinidade baixíssima, tá certo? Praticamente ela não tem salinidade nenhum, porque na verdade são esfagnos, tá certo? Que crescem no meio de floresta e elas, com o tempo, ela vai se decompondo. Então ela não tem praticamente esse contato com sais do solo, tá certo? Então, a turfa, no aspecto geral, é isso, tá certo? O grande problema que a gente já comentou aqui é que esses materiais basicamente são importados, então elas são materiais dolarizados. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Com relação à vermiculita, que também eu já comentei aqui em um vídeo somente, né? A vermiculita também tem esses aspectos bem interessantes, como a da turfa. Ela tem altíssima capacidade de retenção de água, tá? Alta porosidade, ok? pH praticamente neutro, né? Porque ela é um mineral, é um silicato, tá? Expandido, tá? A salinidade é baixo, muito interessante. E principalmente, como esse material foi expandido em altas temperaturas, é um material estéril, ou pelo menos deveria ser, tá certo? Então esse material eu mesmo utilizo muito para estaquia e pesquisa, tá certo? Ela é um material interessantíssimo nesse quesito, tá certo? Então ela não tem a presença de micro-organismos, né? Nematóide, fungos e bactérias. Isso é muito interessante para os substratos no geral. O que eu vou apresentar aqui é uma mistura hipotética, tá certo? Mesmo porque eu não consigo encontrar essa turfa com facilidade aqui na nossa região. Então, eu irei fazer uma mistura hipotética colocando a turfa como material básico, tá certo? O material básico, então, poderia ser de 60 a 90% da sua constituição com a turfa de esfagno, ok? E vou colocar a vermiculita, tá certo? Como um material complementar, ou seja, de 10 a 40% dessa mistura total do substrato final. É lógico que eu posso inverter essa situação, tá certo? Desde que você tenha condições de manter, tá, a vermiculita como material básico, ok? Talvez seria essa situação, por exemplo, para os nossos trabalhos no orquidário. Okay? Por quê? Porque a vermiculita, nós temos fabricantes muito próximos aqui do estado do Ceará. E a turfa praticamente ela é importada de outros países, ok? E esses materiais normalmente se encontram em grande quantidade nos centros produtivos que ficam no sul e sudeste do país. Professor, então essa mistura eu poderia utilizar para qualquer planta? Você poderia sim utilizar essa mistura para qualquer planta, desde que você tenha um pleno conhecimento, tá certo? Do seu manejo, ok? Sem o manejo, você pode comprometer qualquer cultura que você esteja planejando a utilizar esse substrato. Por exemplo, eu preciso conhecer ambiente, se o ambiente venta muito, se o ambiente não tem vento, eu preciso conhecer, tá certo? O tipo de vaso que o produtor ou você vai utilizar, a altura do vaso, ok? Sistema de rega, tá? A fase da planta, tá? E muitos outros mais, tá? Então são vários itens que eu já comentei em vários vídeos aqui, tá certo? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante.
Então, como conclusão, eu posso comentar, eu posso dizer aqui que você pode utilizar essa mistura desde que você tenha um manejo adequado para as suas plantas, ok? Plantas como a rosa do deserto, suculentas, cactáceas, com esse material, onde não tem o sistema de proteção com as chuvas, tá? Pode comprometer o seu cultivo, tá certo? Então tem que se tomar todos os devidos cuidados para o uso de cada tipo de substrato. Nesse caso, eu utilizaria algum outro material complementar, tá certo? Que não retesse muita umidade, tá certo? Então, eu já comentei aqui nos vídeos anteriores, seria interessante vocês estudarem cada material para cada situação. São várias solicitações, tá, sobre as misturas que eu recebo aqui. Vou confeccionando os vídeos aos poucos e vou passando para vocês um entendimento que vocês devem ter de cada material e, por fim, das misturas. Mas vale a pena dizer aqui, eu sempre comento, o manejo. Esse manejo tem que ser muito bem analisado, tá? Porque ela pode ser o fator do sucesso ou insucesso do substrato que você esteja utilizando, você esteja produzindo. Pessoal, como todos os vídeos, eu peço o seu apoio para esta entidade, Lar Santa Mônica. Essa entidade acolhe e dá toda a assistência para as meninas e adolescentes abusadas sexualmente. Eles estão precisando muito da nossa ajuda. Colabore com o que você puder. E peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e também clique no sininho. Com isso você vai receber notificações quando tivermos novos vídeos no canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.